De que são feitas as coisas? Todas essas coisas que estão aqui ao meu redor e ao seu redor aí onde você está. Bom, eu sou a Michelle, do Instituto Trilhas, e hoje eu vim falar deste livro aqui, que se chama De que são feitas as coisas, do autor cientista Mark Miodownik, lançado pela editora Blusher. Então, de que coisas estamos falando? Bom, todas essas coisas que estão aí ao seu redor e ao meu redor também. Ele vai contar pra gente do que são feitos, por exemplo, o concreto, o plástico, o vidro. O concreto, por exemplo, você sabe por que essa mistura de minerais extraídos de rocha, e terra e água vão gerar uma liga tão resistente? Pois bem, e ele vai contar ainda a história do surgimento do concreto armado, que foi inventado por um jardineiro na Inglaterra, e que ele queria simplesmente fazer vasos para suas plantas que fossem mais resistentes. Então, na hora de fazer o molde com concreto, ele passou aço por dentro. Gente, brilhante! E, por exemplo, também, já que eu falei de aço, o que é o aço? O aço não é um metal que a gente extrai diretamente da natureza, né? São metais que passam por processos ali muito específicos, e ele vai contar desde a sua história, por exemplo, como que isso impactou na vida dos cavaleiros com espadas, né? As batalhas com suas espadas, do aço valeriano. Já ouviu falar do tal do aço valeriano? Então ele vai contar todas essas historinhas que vão encher o livro de curiosidades, histórias. Gente, esse livro é muito gostoso de ler. Então, a cada capítulo que você lê, né, ele é muito bem humorado, muito bem escrito. Ele não vai entrar naqueles detalhes muito específicos da química, mas ele vai explicar pra gente de um jeito acessível do que são feitas as coisas e como que isso impacta a nossa vida. Um outro exemplo que eu gosto bastante é o plástico. Então hoje, né, quantas coisas nossas são feitas de plástico? E o plástico ele foi inventado com motivação, né, de um concurso lançado por uma empresa que fabricava jogos de bilhar. Então vamos pensar aqui na época lá, Estados Unidos, final do século XIX, com aqueles salões cheios de cowboys, velho oeste, jogando bilhar. E o bilhar era feito de quê? As bolas de bilhar eram feitas de marfim. Então vejam só que terrível, né? Quantidade de crueldade animal envolvida para extrair marfim para fazer jogos de bilhar. Então, além de toda essa crueldade, que eu não sei se era uma preocupação deles, mas a empresa que produzia esses jogos, eles queriam baratear o processo. E aí, eles lançaram esse concurso pagando $10 mil para que inventasse um material que substituísse o marfim. E foi então que, né, foi inventado esse material que era uma espécie de um precursor do plástico que a gente tem hoje, mas que tinha um pequeno problema, que ele era bastante inflamável e levemente explosivo. Então, quando as bolas de bilhar colidiam, fazia uma espécie de estouro, e aí os cowboys no salão sacavam suas armas, todos preocupados, achando que alguém havia começado um tiroteio. Bom, enfim, dentre todas as revoluções que o plástico lançou na nossa vida, a gente tem a fotografia, já que a gente está aqui filmando, né? O Sr. Eastman, que, né, comandava uma empresa de máquinas fotográficas, ele queria tornar a fotografia acessível, porque antes eram uns trambolhos enormes que só gente rica podia ter. E ele queria, o primeiro passo seria fazer filmes pequenos, acessíveis, leves, que antes eram placas de vidro super grandes e pesadas. E foi então que ele introduziu o plástico para fazer o filme fotográfico, que vinha numas caixinhas, nos rolinhos pequenininhos, que se você é muito jovem, você nem sabe o que é isso, mas que a gente usou bastante e que hoje, né, que foi o que deu o primeiro passo pra gente ter as câmeras digitais hoje. Bom, eu acho que todo mundo deveria ler este livro, porque ele vai falar do nosso ambiente. Não é do ambiente natural, né, então das árvores, dos rios, dos mares, mas ele fala do ambiente construído, que também é o nosso ambiente. E quando a gente entende um pouco mais do ambiente que está à nossa volta, a gente gera uma certa identificação e um olhar crítico para todo o nosso modo de vida atual. Então eu recomendo bastante esse livro. Ele é daqueles livros que você começa a ler e não quer parar mais. Bem, então me falem o que vocês acharam desse vídeo, se vocês ficaram curiosos para ler este livro. E curte, compartilha, segue a gente nas redes, no YouTube, no Instagram e no Facebook, isso. E eu vou colocar o link do livro na descrição do vídeo do YouTube e na bio do Instagram. Então, muito obrigada e até a próxima!